Seja bem-vinda a mais uma aula Blusa Star. Essa blusa é uma gravação bem antiga, mas mesmo assim tem dicas bem valiosas que eu quero compartilhar aqui com você. Apesar de eu ter perdido algumas aulinhas, tá? Mas a explicação que você precisa para concluir a sua blusa tá tudo aqui nessa aula, tá? Eu vou mostrar no final também os detalhes que eu fiz, mas vai ficar uma aula assim bem desafiadora para você, mas eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. A lista de materiais que eu usei para fazer essa peça, vou deixar aqui do ladinho. Para tirar as medidas, fita métrica. Então, o que você vai fazer? Olhar o decote que você quer para sua peça, né? E aí você vai mais ou menos, ó, passar aqui assim, ó, a fita métrica, tá? Lembrando que o decote dessa blusa é quadradinho. Nessa blusa eu não quis que ficasse, por exemplo, como essa daqui, mais choker, né? Mais fechadinha, tá? E como é decote quadradinho, então olha só, eu fiz correntinhas aqui, né? Eu tirei essa medida aqui mais ou menos, tá? Trabalhei as minhas correntinhas, fechei em carreira circular e coloquei as correntinhas aqui assim, ó, para ver mais ou menos onde que iria ficar. Quanto mais você abrir, mais vai cair a sua blusa. Então, se você quer uma blusa mais fechadinha, certo? Você tem que fazer um quadradinho, um retângulo, a gente vai trabalhar com um retângulo menorzinho, né? Se você quer, né, como ficou em mim aqui, ó, mais certinho e tal, sem sufocar, nem nada, né? Um decote bem confortável. Caiu minha fita aqui. Então, tá? É essa medida que você vai fazer. Medida de busto, medida de cava, medida de cintura e altura que você quer a sua peça. Como eu vou falar na aula, você pode fazer tanto uma blusa como um vestido, seguindo somente, né, o gráfico que você escolher, ou se você quiser usar o mesmo que eu, tá? Deixa as dúvidas nos comentários aqui embaixo. Os gráficos que eu usei, claro que eu sempre dou uma mudadinha, né? Vocês sabem que eu gosto de mudar alguma coisa de um gráfico, sempre acaba tornando a peça mais exclusiva, né? Dando aquele toque seu, né? Meu, na peça, tá? Então, vou deixar na descrição aqui embaixo. Se eu esquecer, me cobrem. E vou compartilhar com vocês essa aula, mesmo que não consegui fazer até o final, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua peça com todas essas dicas e sempre tem algo que a gente aprende a mais, né, para somar aquilo que você já tá aprendendo aqui na comunidade. Respira e bora para nossa aula. Então, para essa espessura de fio duplo que eu tô usando, para minhas medidas, certo? Eu fiz 130 correntinhas, tá? E aí eu coloquei frente e costas, 43 pontos, e para as cavas, 22 pontos. E como eu tô trabalhando essa peça? Também, ó, né, no retângulo. Então, ela vai ter aqui, depois, eu vou pensar se eu vou deixar com esse decote retangular mesmo, mais reto, ou se eu vou dar uma arredondada, tá? Mas eu tô trabalhando com 3 pontos altos juntos. Então, é 3 pontos altos, uma, duas, na terceira correntinha eu coloquei o próximo lequezinho. Então, eu fiquei aqui, tem os aumentos nas laterais, certo? Que eu coloco 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos na mesma correntinha aqui. Então, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trabalhei 13 bloquinhos de 3 pontos altos, né, no mesmo ponto de base, e fiz o leque aqui no canto. Aí, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa. 6
6 bloquinhos aqui e novamente o aumento aqui no canto. Então, aqui, novamente, a mesma quantidade, foram 13, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 bloquinhos aqui, né? E os aumentos e 6 bloquinhos de 3 pontos altos nas partes da cava dessa nossa pala aqui da blusa, tá? Isso sem contar com os leques em cada canto, ok? Então, nos cantos tem o nosso aumento. E a gente vai novamente trabalhar com a medida até você né? Até você alcançar a medida desejada para a cava. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Eu tô trabalhando em cima da corrente aqui, porque não tem correntinha de espaço, tá? Então, eu tô trabalhando 3 pontos altos aqui, venho já aqui no próximo, ó. Essa linha, ela é uma linha macia, assim, né? Ela desliza muito fácil, então tem que tomar cuidado, tá? Então, ó, vem aqui no próximo espacinho, você pode colocar dentro, eu tô colocando em cima da corrente mesmo, tá? E coloco os 3, meus 3 pontos altos. Venho aqui do lado e eu vou caminhar até ali no aumento e mostrar pra vocês como eu tô fazendo esse aumento. E eu vou trabalhar dessa forma aqui. Já vou ver quantas carreiras a gente vai fazer deste ponto, porque vai mudar o ponto, tá? Não vai ser sempre esse ponto aqui. Tá? Então, cheguei aqui no canto, trabalhei os bloquinhos e agora eu vou fazer aqui, ó, leque sobre leque, tá? Fiz aqui no último espacinho. E eu vou fazer aqui dentro dessa correntinha 3 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espaço, outros 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha, eu venho aqui no próximo pontinho e coloco mais 3 pontos altos, ok? E vou seguindo assim. Esse aqui eu fecho carreira, tá? Com ponto baixíssimo. E vou dando sequência, ó, aqui já vai chegar no final da carreira, prendo com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas e bloquinho em cada espacinho, tudo igual. Aí, eu vou fazer esse ponto por 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras. E aí, eu vou voltar para mostrar como vai ser o próximo gráfico. Chegando então aqui no final, ó, vou pegar na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, tá? E aí, formou o meu bloquinho. Venho aqui no próximo ponto, ponto baixíssimo aqui dentro também, subo 3 correntinhas e faço 2 pontos altos para formar o bloquinho. Venho aqui no próximo e vou fazer assim até completar as minhas 6 carreiras. Aqui agora eu subi os meus pontos, fechei a minha carreira, né? Subi 3 correntinhas e vai ser da seguinte forma: um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vão continuar sendo os mesmos 3 pontos, porém em V. Opa.
Lembrando que nos cantinhos, a gente vai continuar, tá? Eu vou fazer aqui nos cantinhos o mesmo ponto que aqui. Eu vou até ali, eu já mostro pra vocês. É sempre esse ponto Vzinho, ele vai ficar um pouco mais vazado. Se você não quer, continua fazendo com os 3. Então, cheguei aqui, ó, fiz esse último. Vou vir aqui no aumento, vou fazer... Precisando em cima do fio não dá, né? Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, que é um V, faz uma correntinha e no mesmo espaço faz esse Vzinho de novo. Certo? E aí segue pro próximo, fazendo os Vzinhos novamente. Ó, e aí fica o Vzinho aqui, ó, tá vendo? Tem um Vzinho aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de espaço, e novamente aqui é o Vzinho, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, agora nos aumentos aqui nos cantinhos vai ser assim. Então, a gente vai fazer por mais 5 carreiras. Dessa forma aqui, ó, vem colocando, né, entre os espaços, o Vzinho. E nos cantinhos faz esse aumento aqui que eu mostrei. Olha só, voltei com a blusa mais evoluída, como você está vendo. Deixa eu virar ela assim. Olha que linda que tá ficando. Não se preocupa que eu vou explicar tudinho aqui, como eu cheguei. Então, aqui a gente tinha começado na carreira de 3 pontos altos, né? Com o Vzinho. E a carreira de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, que é esse outro modelinho de V. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, sempre seguindo os aumentos, tá? Sempre fazendo os aumentos. Na carreira de V, então, era aquele aumento, um V pra lá, um V pra cá, né? Ó, aqui era 3, aqui ficou com 2. E aí, fiz então 2, 4, 6, as minhas 6 carreiras em V. O que que eu fiz depois, tá? Eu fiz 2, 3 carreiras no total, tá? 3 carreiras de ponto alto, ou seja, foi ponto sobre ponto. Então, deixa eu voltar aqui na minha carreirinha. Na carreira de pontos altos, dentro do Vzinho aqui, ó, do primeiro Vzinho, eu fiz 3 pontos altos para um lado, 1 ou 2 correntinhas, tá? Pode colocar o que você achar que vai fazer a curvinha, que fica melhor. Então, 3 pontos altos, 1 correntinha, 3 pontos altos. E aí, na outra carreira, eu peguei em relevo, vocês estão vendo, né? Eu peguei em relevo, então, eu fiz uma carreira de pontos altos, nos 4 cantos eu coloquei esses aumentos com 3 pontos altos, 1 correntinha, 3 pontos altos. Na próxima carreira eu já comecei ponto em relevo, por isso que dá esse degradezinho aqui, ó, na peça, bem bonitinho. E aí eu fiz 2 carreiras assim para ficar bem destacadinho. E aí, quando eu cheguei no cantinho, nesse ponto alto aqui do meio, dos aumentos, eu coloquei em cima de um deles 3 pontos altos pegando por trás, tá? Então, eu vim aqui, ó, peguei por trás 3 vezes no mesmo ponto, tá? Dá pra fazer, ó, 1, 2, 3 passadas aqui, ó, por trás desse ponto aqui, ó. Tá? E aí, nesse aqui, isso aqui é o meu canto, tá, gente? É o meu cantinho. Tá? Então, aqui, 3 pontos altos também. E aí, eu fiz isso também
nos 4 cantos. E na outra carreira que eu fiz em relevo também, eu fiz a mesma coisa, tá? Pegando 3 pontos altos no último pontinho aqui de dentro do V. E dentro das correntinhas eu não fiz nada, tá? E aqui é sempre importante o quê? Você contar, continuar conferindo a contagem de pontos. Se tem a mesma quantidade de pontos altos aqui, o ideal é ter aqui também. O meu acabou que ficou um pontinho a mais, um a menos. Então, na hora que eu fui fazer os leques, né? Ao invés de 3 pontos ou 4, eu pulei 5 ou 3, para compensar. Vocês lembram desses esqueminhas que eu sempre falo, né? A gente pula ali para compensar. Mas o ideal é você já ir dando uma conferidinha para não ficar nada muito fora. E aí, fiz então as minhas 3 carreiras. E por que que eu parei aqui? Tá? Eu parei nessa carreira porque fechou com a minha medida de altura de cava. Então, você precisa fazer o seu trabalho aqui, tá? As carreirinhas, até fechar a sua altura de cava. Eu não estou com a fita métrica aqui agora, mas a minha altura de cava é 19, 20 centímetros, que eu sempre passo para vocês. E aí, ó, deixei aqui a minha cava. Comecei a minha carreira aqui de forma circular. Até então, a gente estava trabalhando a pala, certo? Aberto. E como eu fechei? Deixa eu virar aqui. Ó, eu comecei sempre o meu trabalho por aqui, tá? E aqui vai ser a parte das costas depois também. E aí, eu comecei a minha primeira carreira de leque. Esse gráfico aqui, eu acho que tem... Bom, ele vai estar disponível aqui na tela se eu tiver ele certinho. Porque, como eu falei, às vezes eu mudo um pouco os gráficos. Mas esse aqui eu fiz com 9 pontos altos. E é só isso. Tá? 9 pontos altos, pulo 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu fecho com ponto baixo. Deixa eu fazer assim. E eu segui o meu gráfico assim. 9 pontos altos. Pulei no 4º ponto. Fiz um ponto baixo e já segui fazendo 9 pontos altos, que dá outro leque. E aí, aqui no cantinho, o que que eu fiz? Onde eu tinha as correntinhas do canto aqui da nossa pala, lembra? Esse aqui é aqueles cantos que a gente fazia os aumentos. Dentro das correntinhas, eu coloquei num lado aqui 5 pontos altos, porque são 9. E aí, eu segui laçando o fio e fazendo do outro lado, nas correntinhas também, os outros 4 para fechar os 9. Ou seja, isso aqui, ó, se eu fechar eles, forma um leque, tá? Leque, aqui é um leque. E aí, eu segui fazendo meus leques e prendendo, claro, dos 2 lados igual. E aí, a gente fecha a nossa cava, tá? Lembra de dobrar a sua peça com a medição certa, né? A parte maior da pala para as costas e para frente e as menores para a parte das mangas, certo? E aí, o meu gráfico, ele segue, agora eu tô na carreira de leque. O gráfico tá aqui na tela, eu não vou explicar o gráfico passo a passo, eu quero que vocês olhem o gráfico, leiam. E aqui você pode escolher outro gráfico da sua preferência, tá? Lembrando que, ó, a gente tinha a pala retangular, né? A gente tinha um quadrado e eu dobrei ela ao meio, essa parte aqui, com os pontos altos. E fiz a minha carreira aqui e fechei ela aqui nas laterais da cava, para começar a fazer o corpo da minha blusa, né?
Ou do meu vestido, né? Você pode fazer também o vestido. Quem sabe, né? Quem sabe. E aí, ele fica mais quadradinho mesmo. Nossa, olha só o caimento. Esse fio aqui já tem o seu próprio caimento, né? Tá? Então, façam as suas carreirinhas, façam aqui. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Mas não tem segredo, vai seguindo as medidas que eu passei, a sequência. Confere aqui o cantinho, faz o leque, tá? Esse gráfico aqui, ele é só pontos altos no leque. E aqui em cima, para fechar o leque, eu peguei 4 pontos de um lado, um ponto baixo no meio e 4 no outro, para fechar os 9 também, que forma essa bolinha aqui, ó, né? Que completa o gráfico. 2, e depois, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, em cima do leque eu trabalho e aqui eu tô fechando a minha carreira, tá? Tô fechando a minha carreira e aí é aquele esquema, eu vou caminhar até lá no topo do leque em ponto baixíssimo, porque eu não posso começar aqui embaixo. Preciso começar o meu trabalho aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Ó, deixa eu ver. Isso, eu começo o trabalho aqui. Tá? E aí, aqui eu fiz 3 correntinhas, você pode precisar só 2, né? Verifica ali no seu trabalho, mas ó, 3 pontos altos e não fecha, né? 4, aqui no ponto baixo é o 5º. Vem aqui no outro leque, ó. 1, 2, 3. Peraí que meu fio embolotou. E 4, ó, fiquei com 9 pontos altos aqui abertos na agulha e fecho tudo junto, tá? Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no topo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e começo tudo de novo, fechar o meu leque, ó. 3, 4, ponto baixo aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Fecho tudo junto, 1, 2, 3. Prendo aqui em cima com ponto baixo. E, ó, comecei, então, a minha próxima carreira, tá? E agora, eu vou seguir sem aumento nem diminuição, tá? Fazendo toda a altura da blusa. E aqui, aquele esquema, quer mudar o gráfico, quer mudar uma medida, troca o gráfico, quer deixar a blusa retinha, segue na altura da blusa que você deseja. Então, como eu falei no início do vídeo, você viu, né, que a pessoa, eu não sei onde foi parar, tá? Mas, não tem problema, a gente continua a aula daqui, porque é muito simples, aqui eu expliquei pra vocês, tá? Ó. Aqui é a nossa pala, onde a gente começou o trabalho, tá? Aqui eu faria carreirinhas, menos carreirinhas. Como foi a primeira vez que eu trabalhei com esse fio, ele pesa, tá? A peça fica mais pesada, eu usei o fio duplo. De repente, numa próxima, eu vou tentar usar só um fiozinho, tá? É que ele é bem fininho, então, pra quem, né, não gosta muito fio fininho, como eu usei, então, duplo, mas a peça, ela fica bem pesadinha. Consequentemente, cedeu um pouco mais do que eu calculei aí, né? Peça piloto, é assim mesmo. Então, eu faria aqui umas 6, 7 carreirinhas somente,
porque já cedeu aqui também na manga, apesar de ter ficado confortável e não ficar nada, né? Ou feito mais fechadinho os pontos aqui embaixo mesmo, porque é como cedeu, acabou ficando mais transparente. Eu não gosto muito, então se você não se importa, né, não tem problema. Então, feito aqui o corpinho, ó, trabalhei a altura da blusa, deixa eu virar. Escolher um acabamento, ó, pode ver aqui que foi um acabamento bem simples. Você pode olhar no Pinterest, bicos de acabamento e escolher aquele que for melhor, tá? Aquele que mais te agradar. Eu usei um bem vazadinho aqui, ó, até para dar essa leveza na peça, porque se eu fizesse mais um acabamento fechado, ia pesar mais a peça. Aqui na cava, então, após ter fechado ela, eu trabalhei esse ponto V aqui que a gente fez, ó, somente ele, ó, carreirinha circular, naquele esqueminha, né, de olhar se vai ficar numa medida boa, sem aumento nem diminuição, e fiz aquele mesmo acabamento lá de baixo, ó, tá? Outra dica é, não, mas eu quero usar esse fio duplo mesmo, escolhe um ponto aqui mais vazado, esse ponto aqui é bem fechado, então consome bastante fio, vai pesar mais a peça, tá? Biquinho aqui eu fiz uma carreira de ponto baixo e ponto picô para esse acabamento da gola. Eu decidi deixar essa gola mais quadradinha mesmo, eu gostei. Aqui trabalhei em linha reta e é isso, não tem mistério, não tem segredo, ó. Ela fica uma peça, fica macia, fica com um caimento muito bom. É um fio bem sensível, tem que queimar os arrematezinhos, tá? Colar, fazer bem bonitinho. E aí tá pronta a blusa Star. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Apesar de ter ficado um pouco desfalcado aí a aula, mas eu acho que deu pra pegar toda a peça, né? Essa aula não é ponto a ponto, é passo a passo. Então, todos os passos para fazer uma blusa, um vestido, você encontra nessa aula. Um beijo e até a próxima!